Paz e graça, meus irmãos. Eu compartilhei aqui uma palavra com os irmãos, né, que eu tava lendo essa semana e Deus tem me ministrado muito esses dias, sabe? Acho que todos conhecem a história de José, né? E esse versículo que eu trouxe para os irmãos é o versículo em que, quando José encontra, sabe, os irmãos dele, né? E diz assim, Gênesis 42:9. Então José lembrou dos sonhos que tinha tido a respeito deles e disse, né? Vocês são espias que vieram para ver os pontos fracos do nosso país, né? Você vê. E quando José vê os irmãos dele, né, meus irmãos? Ele se lembra dos sonhos, né? Ele se lembra de tudo que aconteceu por causa de um sonho, né? E vamos falar, né, de sonho, né? A gente sabe que existem sonhos que nascem, né, na Terra, né? Tem pessoas que sonham em ter uma casa, outros sonham em comprar um carro, outros sonham em fazer uma faculdade, outros sonham em ter uma família, né? Esses são sonhos terrestres, né? Mas existem sonhos que vêm do céu para a terra. Eu acredito que o sonho de José foi um desses sonhos. Até então, quando ele teve esse sonho, ele não entendia, né, a dimensão e a complexidade daquilo que Deus tinha mostrado. E por não entender, por inocência, por um pouco de falta de entendimento, de sabedoria, ele compartilha os seus sonhos com as pessoas que ele acreditava que podia incentivar ele a cumprir esses sonhos, né? Pessoas que acreditavam que poderia até mesmo ajudá-lo, né, a realizar esse sonho, ou até mesmo explicar para ele, não, José, isso é um sonho assim, assim. Mas, infelizmente, não foi assim, né? Acredito que todos os irmãos conhecem a história de José e vocês imaginam só, né? Às vezes é muito simples, né, meus irmãos, a gente pegar uma história, uma história de Jó, a história de José, pegar e ler ela por inteiro. Mas vocês imaginem, queria que os irmãos se transportassem agora, né, para o tempo de José e entendesse e eliminasse toda a história, soubesse só parte por parte, né? Pense, segundo a história de José, ele era mimado, né? Ele era o filho caçula de Jacó, né? O filho mais querido, porque José era filho da mulher que Jacó mais amava, né? E a gente sabe que Jacó amava José demais, né? E isso era expressado de forma clara, né? E a gente vê que ele era mimado, ele tinha tudo. Agora os irmãos imaginem, 17 anos de idade, ser tirado ali no meio da sua parentela, no meio da sua família, no meio de pessoas que amava, né? Que ele amava, né? Que pessoas do convívio dele, né? Dentro da religião, da cultura, que ele estava acostumado, né? Diferente dos seus irmãos. José era mimado, José tinha tudo, né? De seu pai. E o que acontece, né? A gente vê e de repente, de uma hora para outra, a história de José vira. De repente ele vê os irmãos dele virando as costas para ele por causa de um sonho, por causa de algo que ele nem sequer entendia, né? Por causa de um projeto que nem sequer ele podia compreender a complexidade daquilo, sabe? Eu não conseguia mensurar o que ele estava falando, porque ele não entendia, né? Um jovem de 17 anos de idade, né? Ele estava só expressando um sonho, algo que ele viu e o encantou, né? Mas infelizmente as pessoas ao redor interpretaram isso de uma forma errônea ou errada, né? E simplesmente por causa de um sonho, por causa de inveja, ou eu encaro também de outra forma por projeto e plano de Deus também. Os irmãos sabem, ele foi vendido lá como escravo. Agora vocês imaginem ele no Egito, chegando diante de uma cultura, né? De uma realidade totalmente diferente daquilo que ele foi ensinado, daquilo que ele foi os princípios, né, que ele ouviu do pai dele, né? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac,
Deus de Jacó. Vocês imaginem quantas vezes José ele não orou. Eu imagino, sabe? Eu fico imaginando porque imagina quantas vezes José não falou Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Mas a Bíblia diz que ele sempre foi fiel. Mesmo diante da cova, mesmo diante das prisões, mesmo diante de tudo, né, que ele passou, né, e tudo ali foi simplesmente, fez parte simplesmente de um processo e de um preparo para que ele pudesse viver o que viria lá na frente, né, para que ele pudesse estar pronto, né. Só que a vida de José é uma lição pra gente, meus irmãos, que nem tudo Deus vai nos revelar, sabe? Nem tudo Deus vai nos falar, porque se Deus falar, o plano não pode se cumprir, né? E se Deus tivesse falado para José, você vai virar governador do Egito, vai acontecer isso, isso e isso, você vai interpretar o sonho, eu vou te exaltar, você vai... Não, Deus não mostrou isso, né? Mas Deus não mostrou isso propositalmente, né? O que eu quero falar com isso também, né? Que José chegou depois de muito tempo, mas ele teve que sofrer, teve que passar por momentos terríveis, né? E interessante, vejam bem, né? Ele estava longe da cultura, ele estava longe da realidade, né? Daquilo que ele aprendeu. A gente vê que José, ele chegou em uma realidade que adoravam-se outros deuses, tinha vários deuses. O próprio faraó, na época, era um deus, né? Vamos dizer assim, né? Onde ele estava ali, né? Só que a gente vê que José foi um exemplo de fé, ele não pecou, ele não falhou, né? Mas às vezes a gente comete um erro, às vezes, de falar que a pessoa que Deus exaltou, principalmente personagens bíblicos, né? Que eles não tiveram momentos de fraqueza. Com certeza teve, né? Porque os momentos de fraqueza, os momentos de desespero, os momentos de dor faz parte do processo de crescimento, né? Então eu imagino que muitas vezes José clamou, sim. Eu tenho essa concepção comigo. Ele clamou, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, por quê? Pra quê? Mas ele não se desviou, né? Afinal de contas, José estava no meio de uma civilização, ele poderia ter servido outros deuses, ter se curvado, mas não, ele permaneceu firme. É interessante porque a gente vê que no início ele não entendia, né? Mas no meio desse processo, ele lapidou o sonho, lapidou o dom que Deus tinha dado para ele. A Bíblia conta só algumas histórias, né? Que José revelou ali, mas com certeza José ele já praticava isso, já tinha um certo grau de intimidade com Deus, até porque ninguém simplesmente chega diante de Deus, pede uma resposta, Deus dá assim do nada. Não, tem todo um processo, tem toda uma vida com Deus, tem todo um ambiente que você cria para você estar com Deus, né? E não é assim da noite pro dia, é todo um processo. E esse processo envolve desenvolvimento pessoal, envolve conhecimento bíblico, envolve experiência com Deus. É realmente todo um processo, um conjunto, né, de fatos, de situação, de processos que você passa, que te levam a ter ali experiências com Deus, a aumentar a sua fé e a viver realmente aquilo que Deus tem, né? A gente vê que depois de José simplesmente ele está lá revelando sonhos, acontece um sonho, ele peraí que eu vou orar, ele vai, ele ora e Deus desenrola o sonho para ele, né? É muito lindo isso, né? Mas nesse versículo aqui especificamente que eu li para os irmãos, né? Você imagina uns jovens ali de 17 anos, né? Eu não me lembro agora se a Bíblia fala especificamente quantos anos que a promessa se cumpriu. Agora ele vê a promessa se cumprindo, né? A Bíblia diz que os 10 irmãos agora estão de joelho diante de José. Aí, mediante a toda a base bíblica, o conhecimento que a gente tem da história, vocês imaginam isso, né? Porque não é questão da promessa, mas é questão que tudo aconteceu por causa do sonho. Tudo começou por causa do sonho. Agora, de repente, José passa o que passa, Deus exalta ele, de repente, sem mais e sem menos,
ele vê a promessa ali na frente dele e ele se lembra de tudo que ele passou. Eu imagino, né? Como eu tô hoje, assim, eu tava aqui, eu tive que correr pro banheiro porque eu comecei a chorar, assim, sabe? Eu comecei a chorar, eu sou muito chorão, eu sempre fui, né? Mas vocês imaginam isso na cabeça de José. José olha pros irmãos, e já começa a passar um filme na cabeça dele. De tudo que aconteceu, do sonho, dos irmãos vendendo ele, e ele vê ali a promessa se cumprindo na frente dele, né? E eu acredito, né, muito nisso. Eu acho que José falou com os irmãos, teve que ser forte, para que ele não pudesse chorar. Porque eu acredito que José tinha um nível de intimidade muito profunda com Deus, sabe? Tem que ter naquele momento, porque para viver onde ele vivia, para fazer o que ele fazia, tem que ter um nível de intimidade, de relacionamento muito profundo com Deus, né? E aí, de repente, a promessa está na frente dele, né, meus irmãos? E Deus exaltou José, os irmãos conhecem a história, de uma hora para outra, né, ali, ele vira o governador ali do Egito, só que, entre aspas, né, Deus preparou José durante todo esse tempo para poder fazer. Mais uma vez nos mostra que o nosso Deus é Senhor do tempo, né? Que Ele sabe de todas as coisas, viu, meus irmãos? Então vale a pena confiar nele. Mesmo que a gente não entenda, mesmo que a gente não compreenda, né? Mesmo que Deus manda muitas vezes a gente entrar no meio da tempestade, no meio da guerra, né? Mas pode ir, se foi Deus que mandou, meus irmãos, pode ir. Se Deus, você tem convicção que Deus está com você, né? Porque a Bíblia diz que se a gente passar pelo fogo, a gente não se queimará. Se a gente passar pelas águas, as águas não nos submergirão. Se a gente passar pelo vale da sombra da morte, né, Ele estará conosco. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 do outro lado. Nós não seremos atingidos, né? O Senhor, realmente, se a gente estiver debaixo de uma obediência, estiver debaixo de um propósito, pode ter certeza que estaremos guardados debaixo das asas do Altíssimo, né? E nenhum mal, meus irmãos. Assim, nenhum mal que eu digo, né? Que Deus não permita, para nos fazer crescer, para nos fazer desenvolver, para nos preparar para o projeto que Ele não vai fazer, mas que Ele já fez por causa das nossas escolhas, tá bom? Essa palavra que eu quero trazer para os irmãos, eu precisava expressar, sabe o que eu tô sentindo? Eu acho que a história de José, eu acho que expressa bem, porque eu me identifico muito com a história de José, porque Jesus me chamou também com 17 anos, sabe? Eu me identifico muito porque é muito assim, não que eu seja José, longe de mim, parece muito, sabe? A minha história, tudo que eu passei. Acho que muitas pessoas se identificam com a história de José, né? Então eu quis expressar isso com os irmãos, sabe? Que vale a pena, meus irmãos. Por mais que não é fácil, né? Mas existe um Deus que está no controle, né? E no tempo certo ele revela o plano e nós não iremos entender tudo, nós não podemos entender tudo, nós não temos capacidade de entender tudo, nós não temos, existe um preparo que tem que ser feito no nosso espírito, na nossa mente, na nossa alma, em todos os aspectos. Deus, através dos processos, nos prepara para viver aquilo que Ele para viver os projetos dele lá na frente. Então não dá para entender tudo. A gente vê pela história de José, tá bom, meus irmãos? Deus abençoe. Na paz.